Como que você pode continuar a aproveitar o processo de coaching que a Schenker ofereceu a você? É o objetivo deste vídeo. Eu sou o Rodrigo Ambros, participei desse processo como um dos coaches e resolvi, para facilitar o entendimento, explicar uma vez mais essa planilha que nós chamamos de plano de ação de coaching. Essa planilha ela reúne os principais aspectos que nós trabalhamos e todos nós, os coaches da Essence, nós nos baseávamos nesta planilha para conduzir as diversas sessões que foram realizadas. Esta planilha ela tem 3 abas: curto prazo, médio prazo e longo prazo. E nós estaremos vendo aqui principalmente curto prazo para dar uma noção. Eu vou estar passando os principais aspectos para que você possa continuar o seu processo. Se você identificar como formular bem um objetivo e também formular um plano de ação e for persistente em seguir esse plano de ação, você vai conseguir realmente ser um protagonista do seu crescimento profissional. Agora, claro, que existem uma série de fatores, pode ser fatores de carga de trabalho muito intensa, pode ser distrações, interrupções, falta de energia, vários inimigos dessa sua jornada. Cada um dos elementos desta planilha, ela tem como objetivo ajudar você a conquistar, a vencer esses inimigos. Então vamos lá. A planilha tem 3 aspectos principais nessa aba de curto prazo. Então, uma primeira parte da planilha ela é fixa, ela está ligada ao autoconhecimento, né? Sua missão, alguns aspectos que você quer desenvolver. Uma segunda parte da planilha é o objetivo de curto prazo, ou seja, principalmente é a definição de objetivo, quais são os motivadores, quais são os indicadores de sucesso. E terceira parte dessa planilha é o plano de ação, onde você detalha o que será feito, como que vai acompanhar, qual o seu prazo, como qualquer plano de ação de qualquer projeto. Então vamos revisar a primeira parte da planilha. Nessa primeira parte, existem os fatores de autoconhecimento. Então, inicialmente, qual a competência que você quer desenvolver, e o objetivo é que você tenha foco, desenvolva um aspecto de cada vez. A dispersão, falta de foco, outras coisas, elas ocorrem quando você não especifica o que você quer desenvolver. Um segundo aspecto muito importante é quais são os valores que estão conectados, né? Todos nós trabalhamos com você nesse sentido de que os seus valores é como que você vai querer chegar ao seu destino. É muito importante estar vivendo esses valores, reconhecendo esses valores. Então, essa parte sempre é bom ler e reforçar, né? E a missão profissional também, ela é o seu propósito profissional, é onde vai te dar motivação, é onde vai te dar força, um legado, faz toda a parte da missão. É importante você, né, dedicar alguns minutos para estar revisando, para estar fortalecendo, lembrando desta missão e sempre conectando suas ações com essa missão. A terceira parte, nós utilizamos como ferramenta de avaliação os elementos da natureza humana. Então, identificando qual é aquele elemento que é predominante na sua natureza. Então, por exemplo, nesse vídeo aqui, estou mostrando que o elemento terra ele se sobressai. Isto significa que este líder tem na sua natureza esta predominância e terá características. Então, como vocês colocaram, isso foi tirado de uma outra planilha, essa planilha onde tem as características dos elementos, estou trazendo aqui, foi uma planilha que nós apresentamos para vocês. Então, o elemento terra se caracteriza por ação, firmeza, forças, tendências, o que o elemento terra quer enquanto negociando com os outros, etc. Então, o elemento terra, o elemento ar e etc. Então, essa planilha foi a base para que vocês pudessem identificar aspectos de força e aspectos a flexibilizar.
É importante que você tenha esse autoconhecimento e busque desenvolver estas melhorias, né? Ou seja, fortalecer os pontos fortes e tentar fazer com que aqueles pontos fracos sejam melhorados ou eliminados. Aí é a busca não só do autoconhecimento, mas do autodesenvolvimento. E nesse processo nós sugerimos colocar principais descobertas sobre si mesmo. O que você precisa fazer em relação a cada um dos elementos. Então, aqui no exemplo, a pessoa tem um percentual do elemento ar na sua natureza, ou seja, tem aspectos de força, qualidade, padrões, porém precisa prestar mais atenção no racional, mais analítico, né? A pessoa precisa ser mais analítica e para fortalecer esse elemento que está abaixo de água, por exemplo. Então, a pessoa percebeu, descobriu que necessita planejar com mais qualidade. Segunda parte da planilha, ela tem a definição do objetivo, de uma definição SMART. S é específico, M é mensurável, A de ação, R de realista e T de tempo. Então, você precisa fazer uma boa definição dos objetivos para alcançar. Você pode ter até 3 objetivos de curto prazo ou médio prazo, mas é importante fazer uma boa definição deles. Nesse caso aqui, a pessoa definiu como ser mais colaborativo e proativo na interação com a equipe de trabalho. Então, esse é o objetivo. Qual a data, qual o fator crítico, pode ser às vezes em que aspectos será necessário prestar atenção, porque talvez a pessoa de uma maneira recorrente tenha deixado de atingir objetivos semelhantes porque não prestou atenção àquele fator crítico. Por que vale a pena alcançar? E o que de ruim pode acontecer se não alcançar esse objetivo? Faz parte de uma estratégia de motivação. Quanto mais você atrai o aspecto do benefício, do ganho, do prazer, o aspecto positivo que é respondido por essa pergunta, por que vale a pena alcançar esse objetivo, mais motivado você estará para atingir aquele objetivo. E o que de ruim pode acontecer se não alcançar o objetivo? Isto está conectado com o aspecto de dor, ou seja, aquilo que é ruim, eu não posso continuar assim, porque senão eu estarei deixando de ter não apenas o benefício, mas estarei sofrendo, ou seja, eu terei, se continuar não sendo colaborativo, insatisfação da equipe, não vou atingir expectativas do cliente, por exemplo. E da mesma maneira, considerando o fator crítico, estar mais disponível para a equipe, descreva o que fará para se manter firme na direção persistente, focado, que é fundamental. Então, saber dizer não para as outras áreas, ter controle melhor da agenda, reunião individual com os coordenadores. Por que isso? Porque se a pessoa tem um perfil de água alto, ela vai tentar dizer sim para todo mundo e vai deixar de lado a sua própria agenda. Então, faz toda a coerência, prestar atenção nisto para poder atingir o objetivo. Quais as evidências de ter atingido o objetivo? Pode ser uma avaliação, pode ser perceber os comentários dos colegas, pode ser algum indicador que a pessoa pode fazer, ou uma autoavaliação. Então, são vários mecanismos, mas é importante que você consiga saber quando que atingiu aquele objetivo. Uma vez formulado o objetivo, que está conectado com esse aspecto de autoconhecimento, vem a formulação do plano de ação, que é muito simples. Ele basicamente consiste na definição de mini metas ou passos, né? Aqui no caso, nós temos, por exemplo, a pessoa ela quer desenvolver esse aspecto de liderança, melhorar a comunicação com a equipe. Então, colocou como mini meta introduzir algo novo nas reuniões de equipe e deixar que alguém da equipe lidera temas da reunião semanal, ou seja, a pessoa quer mais participação, quer observar, quer poder estar atuando de uma maneira diferente. Cada mini meta, você define as suas ações que serão necessárias para atingir aquela mini meta. No caso,
Pessoa que quer melhorar o seu desempenho numa reunião é participar como ouvinte da reunião, não como líder, planejar a reunião, coletar feedback da equipe, por exemplo, preparar em quais aspectos quero receber feedback. Por exemplo, fazer uma ficha pequena com 3 perguntas, de 1 a 10, como foi a organização, como foi o planejamento, como foi a minha participação como líder. Ou seja, aqui o líder se preocupou com o feedback da participação dele na reunião. Então, se ele fizer esse conjunto de ações, provavelmente vai atingir essa mini meta de introduzir algo nas reuniões da equipe. À medida que cumpre essa mini meta, faz parte de um conjunto de ações que vai chegar àquele objetivo definido anteriormente. Junto com os passos, as ações, quais recursos serão necessários? Às vezes são recursos externos, internos, pode ser, por exemplo, aqui participar como ouvinte, não interromper, o nome das pessoas, até identificar as pessoas. Depois, como saberá que essa ação foi realizada, atingiu essa mini meta? Bom, quando e como saberá, aqui está 28, na próxima reunião da equipe. Status, se está pendente ou realizado, e uma autoavaliação. A autoavaliação é muito importante porque se você não mede alguma coisa, você não pode melhorar. Esse processo de coaching, processo de autodesenvolvimento, de melhoria pessoal, ele tem algumas características diferentes. Ele não é um processo nem terapêutico e nem de correção, e nem mesmo de feedback. Ele é um processo que você define um objetivo e vai trilhando um caminho até chegar àquele objetivo. Mas você precisa saber qual é o objetivo, você precisa estar medindo, será que eu já cheguei? Estou me desviando do meu objetivo? Estou melhorando? Então, essa autoavaliação, um mecanismo de avaliação é extremamente importante. Por isso que, quando a gente também trabalha com esse processo de melhoria, existe uma fórmula famosa que é o PDCA. Eu planejar, no caso aqui a definição de um objetivo, é executar aqui as várias ações, depois poder acompanhar, fazer a checagem, que é a avaliação. E daí vem um passo que é muito importante, que é fazer as correções. Por isso que nós vamos deixando nessa planilha segundo passo, terceiro passo, e você pode estar acrescentando outros passos à medida que vai fazendo as correções. Isso é muito importante. Mais do que uma estrutura rígida, que não vale a pena, é ter os princípios. O princípio é definir um objetivo, saber de onde você parte, por isso missão, valores, seu comportamento, é de onde você está partindo, como que você quer chegar até lá, e depois um plano de ação acompanhando de forma que você possa atingir esse objetivo. Nós fizemos, durante o processo de coaching, o curto prazo, né? Começamos em março, terminamos em junho, então 3 meses, por aí. Porém, a proposta é que vocês, utilizando essa mesma mecânica, possam trabalhar no médio prazo e no longo prazo. Qual é a diferença da planilha? Não tem mais aquela parte inicial, aqui só tem a parte da definição de objetivo e depois a formulação de um plano de ação. No nosso processo, como nós ficamos só aquele conjunto de sessões, né, nós não tínhamos tempo para fazer esse acompanhamento. Mas é importante que você continue formulando os seus objetivos. Você pode zerar essa planilha, que nós estaremos entregando uma planilha nova para você, e você pode de novo definir qual será o meu objetivo daqui a alguns meses, qual será, que seria o curto prazo, qual será o meu objetivo que eu teria que trabalhar de uma maneira um pouco mais estratégica, pode ser médio prazo, 5, 8 meses, ou então pode ser um objetivo de longo prazo, que é de 9 a 12 meses. Por que a diferença desses objetivos? Um objetivo de longo prazo, ele pode ser uma mudança maior na sua carreira, né? Subir num cargo ou mudar de área, ele exige mais preparação. Não é uma questão de 1 mês, 2 meses. Ele exige, se você for morar em outro país,
você vai ter que dominar o idioma, você vai ter que conhecer uma série de coisas. Então, a estratégia que nós estamos propondo é você partir, pode ser agora que se inicia esse agosto, vamos dizer que efetivamente é o segundo semestre aqui deste ano, é você de novo formular objetivos de curto prazo, rápidos, que você pode ter um retorno mais rápido, são ações de menor mudança, e objetivos de médio e longo prazo. Algumas vezes nós colocamos alguns objetivos, por exemplo, melhorar a comunicação. Nós podemos melhorar em alguns aspectos da comunicação, como, por exemplo, participar de uma reunião, né? Atuar mais como ouvinte. Isso é curto prazo, você presta atenção, você acompanha, você avalia, mas talvez se você quisesse melhorar a comunicação num aspecto mais amplo na sua atividade profissional, talvez esse seja um objetivo de longo prazo, que você tenha que se preparar mais, um conjunto aí de metas. Ou como disse, pode ser você vai fazer uma outra formação, uma mudança mais drástica, com certeza é a longo prazo, você vai ter que ter mais ações, mais iniciativas. Isso funciona como uma estratégia de planejamento. Então, revisando, nós temos 3 partes dessa planilha. Essa primeira parte, que é a parte de autoconhecimento, ela é fixa e é muito importante você estar revisando ela, estar ajustando, pode até fazer uma nova avaliação pessoal, você pode estar refinando a sua missão, e as outras partes elas são de acordo com o escopo da sua meta, curto, médio e longo prazo. Nós aqui no Brasil não temos nem o costume e nem, poderíamos dizer, nem a facilidade de fazer planejamentos de muito longo prazo, 5 anos, 10 anos. Nossa cultura ela é bem volátil, informal, ela muda muito. Então, por isso que nós preferimos deixar dentro desses prazos, né? 2 a 4 meses, 5 a 8, de 8 ou 9 a 12 meses como longo prazo. Então, a tarefa que nós gostaríamos de deixar para você é pensar de novo num objetivo, formular esse objetivo, pegue a mesma área e avance nela. Por exemplo, se você já colocou comunicação, você pode melhorar ainda mais o seu aspecto de comunicação ou pegar uma outra área. Formule esse objetivo, que é essa maneira bem simples, o que te motiva, o que vai causar dor se continuar fazendo, quando que você quer terminar, que aspectos precisa prestar atenção, e faça esse pequeno plano de ação. E vá acompanhando. Você pode fazer uma revisão semanal desse seu projeto. Se você quiser, você pode trocar com alguém como é que está indo numa determinada área, você pode fazer avaliações com seus colegas. A mecânica você já tem. Agora depende da sua percepção e essa vontade de mudança. O ideal é que você não precise de alguém para te estimular a mudar, nem de um nível superior e nem um processo de coaching. O ideal é você mesmo, utilizando estas ferramentas, conseguir fazer o desenvolvimento que você quer. Então esse é o plano de ação de coaching. Junto com isso nós entregamos para você uma lista de valores, resumo dos elementos, várias outras ferramentas que você pode também utilizar. Por exemplo, a avaliação rápida, que nós chamamos de feedback informal, que você também tem uma cópia que você pode utilizar para ter alguma maneira de feedback de como está o seu desempenho. Mas, de novo, o importante é que você continue no seu processo de mudança de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua situação e possa estar avançando nos objetivos que você está definindo, que com certeza eles estarão atrelados a objetivos de negócio ou objetivos de desenvolvimento de carreira. Então, foi um prazer estar agora com você e qualquer dúvida você pode procurar o seu coach, que você já tem um e-mail, nós estaremos disponíveis para qualquer esclarecimento. Obrigado.
Desejo muito sucesso e que você continue nessa sua jornada de desenvolvimento, não apenas profissional, não apenas crescimento na carreira, mas também um desenvolvimento pessoal, que você se torne uma pessoa ainda melhor. Obrigado e fica um grande abraço de toda a equipe da Essence. Com certeza um grande prazer nosso de ter trabalhado com você. Oi, hoje nós vamos ter um vídeo diferente e eu quero ressaltar para você o uso correto desta ferramenta, que eu acredito que é até um presente para você. Esses dias eu estava navegando na internet e achei uma imagem muito interessante deste gato. E eu comecei a pensar o que este gato está fazendo aí deste jeito. Então, claro que a imagem maior dá para ver que esse gato ele ganhou um presente. Só que parece que ele não está ou gostando muito do seu presente, ou ele prefere usar o presente que ele já tinha, aquela confortável caixa branca, ao invés dessa, vamos dizer assim, essa almofada não tão confortável. Então eu gostaria que você refletisse também e pensasse no uso correto desta ferramenta. O modelo da natureza humana, ele também pode ser um presente para você, desde que você use ela corretamente. E eu gostaria de ressaltar a principal característica. Eu estava lendo um livro chamado A Sua Árvore de Personalidade, escrito por essa autora, Florence Littauer, especialista na parte comportamental, utilizando a teoria dos temperamentos, e ela colocou no final do seu livro um registro com várias outras teorias que existem. Começa com Hipócrates e tem as várias outras, sempre sendo 4 traços de personalidade. Eu vou dar uma ampliada para que você possa ver aqui com mais precisão. Existe então aquela forma expressiva, aquela que dirige, o analítico, o amigável. Existem animais, a borboleta, o elefante, o sapo, a tartaruga, o tímido, o impulsivo, tudo aquilo que nós já vimos e que são maneiras de criar ou identificar os padrões comportamentais. Existe até o tipo sanguíneo. Fique sabendo, então, que o terra é tipo A, o fogo, tipo B, o ar, tipo O, e a B seria água. Existem até personagens que eles dão os vários nomes. E tem um outro padrão muito importante que é o diz que ele fala. D é o de dominância, seria o terra. I é o fogo, influência. C é o ar, de estar sempre seguindo as regras. E o S é aquele que apoia os outros. E assim por diante. Vários padrões com animais, com às vezes papéis, tipos de personalidade e sempre 4. Porém, o que acontece? Existe o rotular, existe o julgamento, existe falar que a pessoa é aquele elemento. Por isso que nós bolamos um outro modelo. Um modelo que não importa, pode ser que você tenha aquele perfil terra, o perfil decisivo, o perfil de autoridade, o perfil firme, ou então que você tenha o perfil ar, racional, metódico, sistemático, ou então o perfil água, voltado a sentimentos, que se preocupa com os outros, que expressa mais sentimentos, ou então o perfil da comunicação expansível, o fogo. Mas, na verdade, você não é nenhum destes perfis. Você não é um daqueles 4 rótulos. Você não é um daqueles 4 aspectos. Muito mais importante é o centro. Muito mais importante é o eu, o ser, ou o self, a sua personalidade, a sua individualidade, a sua natureza. E é isso que nós ressaltamos nessa ferramenta. Você é aquele que é o mais importante. Você não é os elementos, você tem todos os elementos e você pode navegar em todos os elementos. Então eu vou deixar agora com você um pequeno vídeo que significa o uso correto desta ferramenta e eu espero que seja um presente. Então
fique com esse vídeo e fique com essa reflexão desse momento que é importante da sua mudança.